assunto que pode gerar muita curiosidade, mas ao mesmo tempo pode gerar muita dúvida, né? Então, por favor, eu acredito que a melhor forma da gente conversar e fazer uma palestra é ser dinâmico. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e a gente vai conversando. Ao invés de eu só falar, vocês conversam comigo também, para eu saber se está todo mundo alinhado na mesma página, tá bom? Então, vamos falar de holding e sucessão rural. É uma forma, planejamento sucessório, de cuidar do seu patrimônio em vida e do seu legado, tá bom? Então, eu sou a Sara, sou advogada, sou especialista em planejamento patrimonial e sucessório e sócia na Togaut Consultoria Patrimonial, uma empresa assim também especializada em planejamento patrimonial e sucessório. Para a gente falar de planejamento patrimonial e sucessório, primeiro a gente tem que entender o que é o planejamento sucessório, o que é a sucessão. A sucessão começa com um processo de inventário. O que é o inventário? Inventário é algo que vocês fazem também no dia a dia de vocês. É um levantamento, é pormenorizar tudo aquilo que eu preciso discriminar. Então, inventário de estoque, inventário de alguma loja, inventário de bens, direitos e dívidas. Levantamento de bens, direitos e dívidas, ou seja, de um patrimônio de toda uma vida daquela pessoa que faleceu. Esses direitos podem ser créditos que a pessoa que faleceu teria a receber, as dívidas, financiamentos não quitados, empréstimos feitos. Todo esse levantamento vai ser feito, vai fazer uma conta de mais e menos ali do que eu tinha do saldo positivo com saldo negativo, e depois a gente vai pagar o ITCMD, que é o imposto. Depois que eu pago o imposto, tudo aquilo que sobrou, entre aspas, vai ser partilhado entre os meus herdeiros. E por fim, a gente faz a regularização do imóvel ou da empresa que ficou. Vou explicar um pouquinho de cada um para depois a gente entrar no assunto sucessão mesmo, tá? O ITCMD, o tão temido, tão falado e pouco entendido e compreendido. ITCMD, na sigla, significa Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ou seja, quando uma pessoa falece e transmite o patrimônio para os seus herdeiros, causa morte. Se eu quero pegar o meu bem e doar para alguém ainda em vida, doação. O imposto é o mesmo para qualquer uma dessas duas operações aqui no estado de São Paulo. A alíquota do imposto, que é aquilo que a gente fica com medo, ela é determinada um mínimo e um máximo pelo Senado Federal. Então, o Senado vai determinar que hoje eu tenho uma alíquota mínima de 2% e no máximo de 8%. Esse é um imposto estadual. Cada estado escolhe a forma que pretende aplicar, a alíquota que pretende aplicar. Hoje, no estado de São Paulo, a alíquota é de 4%. Tem um teto de 8%, a alíquota é de 4%. Tem um caminho ali para seguir para a gente poder chegar nesse teto. Quem paga? Em regra, quem recebe. Vou receber a herança, pago o imposto. Estou recebendo uma doação, eu pago o imposto. A gente sabe que tem aquele pai e filho que gosta de ajudar e normalmente é o pai que paga, mas em regra a legislação fala que quem vai pagar é quem recebe. Onde eu preciso pagar esse imposto? No estado do doador. Ou seja, eu tenho uma empresa aberta em Minas Gerais. Eu moro em São Paulo, eu vou pagar o imposto de São Paulo. A única exceção que a gente tem, imóveis. O imóvel vai ser pago sempre no local do imóvel. Então, se eu estou doando uma fazenda que está em Minas Gerais, eu vou pagar a alíquota de Minas Gerais ainda que eu moro aqui. Tá? Assunto um pouco técnico, mas só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona o imposto. Reforma tributária. Sara, o imposto vai aumentar, o que aconteceu? A reforma tributária trouxe uma previsão de obrigatoriedade de progressão, ou seja, eu começo de um valor e vou aumentando conforme o tamanho do patrimônio. Se eu tenho um patrimônio menor, eu tenho uma alíquota menor. Se eu tenho um patrimônio maior, eu deveria ter uma alíquota maior. Hoje, no estado de São Paulo, é 4% a nossa alíquota. Independente do tamanho do patrimônio. Eu tenho um patrimônio de 100 mil, eu tenho um patrimônio de 100 milhões, a alíquota é de 4%. Estamos em conformidade com a legislação? Não. Agora, a reforma tributária obriga a progressividade. Sendo assim, o nosso legislador já está com um projeto de lei para aumentar o nosso imposto. A expectativa dos especialistas é que
até o final desse ano, ou comecinho do ano que vem, a gente já fale em 8% da alíquota de imposto aqui no estado de São Paulo. Começando em 4%, terminando em 8% para dar essa progressividade. Ou seja, o imposto vai aumentar. Infelizmente, essa é uma notícia que eu tenho para vocês. Depois que a gente faz esse cálculo do imposto, a gente já pegou os bens, fez aquele inventário do que é, o que eu tenho, o que eu tenho que pagar, paguei o imposto, agora eu vou partilhar. Partilhar entre quem? Depende. Se eu não tenho previsão nenhuma, se eu não deixei nada determinado, eu vou partilhar conforme a legislação manda. Meus filhos, meu cônjuge, meus pais, como a legislação mandar, de acordo com o caso de cada um. Depois que eu já partilhar tudo, eu vou regularizar. Ou seja, o meu filho herdou a casa A, o meu outro filho herdou a casa B. Eu preciso passar aquilo para a titularidade deles, fazer a regularização de tudo aquilo no cartório, que também normalmente tem um custo de registro de cartório. Essa é a parte final, acabou o processo de inventário. E o planejamento sucessório? O planejamento sucessório, eu costumo fazer uma analogia que as pessoas falam, já está pensando na minha morte, já está querendo que eu morra, para que eu vou fazer sucessão, para que eu vou fazer planejamento? Eles que se virem. O planejamento sucessório, ele é um ato de amor. Ele é um ato de amor, de organização, porque pensa que naquele momento de maior dificuldade da sua família, na sua ausência, alguma coisa já está pronta para eles seguirem. Alguma coisa já está encaminhada, porque normalmente as pessoas se aproveitam daquele momento de fragilidade, de dor, para fazer de outra forma que não necessariamente seria o ideal. Ou às vezes tem alguma dívida, algum financiamento e alguém acaba passando por cima disso e tirando proveito daquela situação. Então, planejar é deixar organizado, é deixar otimizado na carga tributária, pagando menos imposto, mas também pensando que eu posso deixar tudo da melhor forma possível para naquele momento de dor eu ter alguém amparado e sem realmente precisar se preocupar com, além de todas as demandas naturais desse momento, ainda com o processo de inventário. Então eu vou trazer aqui alguns dos instrumentos jurídicos que a gente mais usa no planejamento sucessório. Não há uma regra, não há receita de bolo, o que é melhor para mim, o que é melhor no meu caso, sempre vai ser isso, sempre vai ser aquilo, é sempre personalizado. A gente precisa entender qual o seu objetivo, qual o seu patrimônio e principalmente o que você gostaria que acontecesse. Porque às vezes um planejamento simples pode resolver, um planejamento mais complexo vai ser algo excedente, não vai fazer sentido, e às vezes ao contrário, algo muito simples pode não resolver o caso. Então o testamento, ele é o mais antigo, o planejamento sucessório que mais é eficaz no sentido de que as pessoas maldizem o testamento, mas ele acaba sendo, na maioria das vezes, eficaz, barato e resolve o problema, tá? E ele é muito antigo, é a primeira forma realmente de planejamento sucessório que a gente tem. A grande vantagem dele, ele é sigiloso. Ninguém precisa saber que eu tenho um testamento e ninguém precisa saber o que tem dentro do meu testamento. Eu não preciso contar para absolutamente ninguém que eu fiz. Eu vou no cartório, eu faço, eu contrato um especialista e ninguém vai ficar sabendo. Ah, mas eu moro no interior, todo mundo se conhece, o cara do cartório me conhece. Ok, você pode fazer online em qualquer lugar do país. Eu posso ter um testamento no Amazonas, eu posso ter um testamento no Acre, eu posso ter um testamento no Rio Grande do Sul, eu posso ter um testamento em qualquer lugar. Assim que eu falecer, isso entra no sistema e o testamento que eu fiz vai vir à tona para os meus herdeiros. Eu não preciso contar para ninguém, ele é absolutamente sigiloso. E eu não preciso contar o que está escrito ali. Na verdade, eu não devo contar. E o tabelião, se você for lá bater na porta do cartório, eu sei que o João fez um testamento aqui, ele vai falar, não sei quem é João, não sei do que você está falando. Não pode, é sigiloso. Ele é revogável ou alterável, isso significa que a vida está em movimento. Algo aconteceu que eu quero mudar, eu não gostei, nasceu mais um neto, nasceu um filho, eu quero mudar alguma disposição que eu coloquei, eu estava brigado com o filho, agora eu voltei a me entender com ele, tirei ele do testamento. Posso alterar? À vontade, a hora que você quiser.
não quero mais, achei que não fez sentido para mim, quero revogar. À vontade, a hora que você quiser. Nada pode ser estático, de uma forma que não dá para se adaptar depois. A vida está em movimento, as coisas acontecem. Então tudo pode e deve ser alterado assim que vocês mudarem a situação de vocês, tá? Como eu disse, ele pode ser online ou presencial. Isso significa que a gente tem um certificado digital. Assim como a gente assina muitos documentos de empresa pelo certificado digital, a gente também pode assinar testamento. É um certificado diferente, claro, chama notariado, mas dá liberdade da gente escolher o cartório com o melhor preço e uma localização fora, se assim for a vontade de quem está testando, tá? E ele tem um baixo custo. Dos planejamentos que a gente fala, no planejamento sucessório, ele acaba tendo o menor custo de todos e sendo extremamente eficaz. A doação em vida. A doação em vida, ela entra naquele IDCMD que eu comentei, causa mortes ou doação. Então, o que é a doação em vida? É transferir o patrimônio, ou parte do patrimônio, bens ou vantagens, a outra pessoa. A quem? A quem eu quiser. A quem eu quiser, da forma que eu quiser. Mas é muito importante, pode passar, por favor, que a gente tem algumas especificações, algumas especialidades que a gente precisa tomar cuidado, que não é só bater na porta do cartório e falar assim, olha, eu tô doando aquela casa pro meu filho e eu vou recolher o imposto e tá tudo bem. Porque a gente tem que pensar nas consequências daquele ato. A gente pode colocar cláusulas importantes dentro dessa doação para impedir que aquele bem seja penhorado, para impedir que aquele bem se comunique com o cônjuge, né, com a esposa ou com o marido do meu filho, porque eventualmente se o meu filho falecer, todo o meu patrimônio vai para o cônjuge. Então eu preciso colocar e estudar caso a caso de como colocar essas cláusulas. É extremamente importante. Não é só bater na porta do cartório e fazer. Já tive caso de cliente que virou cliente depois do falecimento, né, de uma filha que doou a casa para o pai. E aí doou sem fazer absolutamente nada, sem contrato de doação, só bateu na porta do cartório, comprou a casa no nome do pai e foi pro pai. O pai faleceu agora esse ano e ela teve que dividir a casa que ela deu pro pai com os outros irmãos, porque ela não colocou cláusulas de incomunicabilidade, de impenhorabilidade e de reversão. Então é importante consultar um especialista antes de tomar essas decisões, para justamente depois o seu patrimônio não ir parar na mão de alguém que você não gostaria que estivesse com aquele bem, tá bom? Importante a gente colocar também o usufruto, ou seja, a doação em vida não significa que eu não sou mais dono daquele bem. Eu tenho uma fazenda, eu tenho um terreno, eu tenho um maquinário, eu tenho algo que eu gostaria de passar já para o meu herdeiro ou para alguém, alguma outra pessoa, dependendo do caso. Significa que eu perdi aquilo? De forma alguma. Conhece aquele ganhou, mas não levou? É mais ou menos assim. Eu passo para outra pessoa, mas todos os frutos, valores, lucro, que a fazenda me dê, aluguel que aquele imóvel me dê, ele continua sendo meu. Isso é a cláusula de usufruto. Ele, o herdeiro, aquele que recebeu a doação, ele vai ser dono da que a gente chama nupropriedade. Ele é dono da estrutura, mas tudo que a estrutura proporciona continua sendo meu. Eu quero vender, eu quero alugar, eu quero fazer uma obra. Eu não preciso que o meu filho ou alguém que eu doei me impeça disso. Eu ainda tenho esse livre-arbítrio de fazer com o bem o que eu quiser, com a cláusula de usufruto, tá? Ele acaba tendo um imposto menor. O imposto, eu comentei com vocês, a alíquota é a mesma, de 4% hoje, no estado de São Paulo, para doação e inventário. Mas então por que o imposto seria menor, Sara? Porque se você faz hoje, você não fica à mercê do aumento do imposto no futuro. O imposto do inventário vai ser aplicado só no momento do falecimento. Se em dezembro agora é aprovado aquele projeto de lei de São Paulo, já vai para 8%, você já perdeu a oportunidade. Então doar hoje, com as cláusulas de usufruto, você vai economizar pelo menos a metade do imposto. Conseguiram captar mais ou menos do que eu estou falando. Então não é que a alíquota vai ser diferente, é uma economia por estar se planejando realmente. Aí a famosa holding. O que é a holding? Para quem que é a holding? Qual o tamanho do patrimônio que eu preciso de holding? Aí é resposta de advogado. Depende. Muita gente chega no escritório falando assim, Sara, eu quero uma holding.
Aí eu falo, tá, por que você acha que a holding é para você? E por que você acha que precisa de uma? Ah, mas é porque eu não quero passar pelo inventário, e porque eu preciso arrumar minha casa, eu preciso, o meu filho mora fora de casa, eu gostaria de deixar tudo organizado para ele. Vamos sentar e vamos conversar. A holding é uma empresa. A holding é um CNPJ. Um CNPJ que não vai ter atividade, que não vai te gerar renda, não vai te gerar lucro. Ela vai ser dona do seu patrimônio. Faz sentido para você? Não sei. Às vezes a doação em vida vai ser melhor. Às vezes a holding vai ser melhor. Às vezes para inventário vai ser melhor. Às vezes um testamento vai ser melhor. Não é receita de bolo. Eu vou explicar o que é a holding. Pode fazer sentido na cabeça de muita gente. Só que faz mais sentido ainda sentar e avaliar se o custo daquilo, se o custo da operação pode ser trazer o resultado que vocês esperam. Então, como eu disse, a holding é um CNPJ. E a estruturação de uma holding é feita em 2 etapas. A primeira é subir a casa, montar a estrutura. A gente vai colocar todos os bens dentro dessa casa. A estrutura está pronta. Isso evita o processo de inventário? Não, eu só montei uma estrutura. Eu fiz a primeira etapa, que é a organização. E é muito importante, porque a gente tem que inventariar os bens. O que aquela pessoa possui? De bens, direitos, valores, bens imobiliários, bens imobilizados, bens financeiros. Tem gente que nem lembra, mas que aquela casa eu herdei da minha bisavó, não vale nada. Sim, mas é seu bem. Isso vai ser inventariado no futuro. Faz parte da sua universalidade. Então a primeira parte é organizar. Depois que eu montei essa estrutura e essa casinha está pronta com todos os bens lá dentro, eu preciso passar a chave dessa casa para alguém. É a doação. Eu vou pegar a minha holding e vou passar para quem eu gostaria que fosse o meu herdeiro. Ou, se eu tiver herdeiros necessários, né, que a lei manda. Se eu não fizer essa doação, eu não vou ter isenção do processo de inventário. Eu vou ter inventário do mesmo jeito, só que na casinha. Então, essas 2 etapas são extremamente importantes, porque muita gente se confunde. Montei a holding, não tem mais inventário. Não. A holding, ela necessariamente precisa da segunda etapa, que é a sucessão, para que eu realmente fale que eu não vou ter processo de inventário. A melhor forma de explicar é dando exemplo. Eu me dou esse luxo porque justamente as pessoas conseguem encaixar. Ah, esse é o meu caso. Ah, mas o meu caso seria assim, assado, mas só vai adaptando dentro da teoria. Não adianta eu falar teoria solta aqui, que fica muito complicado para vocês. Então imagina que a gente tem o João e a Maria. O João e a Maria moram numa fazenda, numa área rural, não necessariamente numa fazenda, mas eles têm a produção de leite. E eles têm 2 filhos, na verdade. Uma fazenda produtora de leite, um filho continua a atividade, um filho gosta do trabalho rural, ele gosta, ele entende do maquinário necessário específico, ele entende de gado, ele entende de tudo que ele precisa da operação para venda, ele produz queijo e leite. Ele é casado, a esposa dele trabalha junto com ele aqui nesse ambiente. E o outro filho não quis nem saber. Ele quis ser um executivo, ele trabalha num lugar assim, numa multinacional, ou ele quis empreender, ele quis ganhar a vida na cidade grande, foi fazer outra coisa da vida que não tem absolutamente nada a ver com a atividade rural. Aí eu pergunto, faz sentido isso ser partilhado igual entre os filhos? Aquele filho que não tem a menor afinidade, a menor intimidade com a atividade leiteira, ele vai poder mandar no outro irmão e coordenar essa operação e colocar alguma exigência, dar algum voto, dar pitaco onde não foi chamado? Faz sentido, ele já tem a vida ganha. Esse daqui é a subsistência dele, toda a família dele trabalha. Então a holding, ela vem para colocar esse tipo de situação, para organizar esse tipo de situação, principalmente, para a gente conseguir colocar limites na atuação daquele que não vai ter tanto interesse na atividade ou que não tem tanto interesse no patrimônio. Imagina que ele fale assim, não, mas esse terreno vale muito, vamos vender assim que o pai morrer. Mas e o outro? Vai fazer o que da vida? E a família dele? Ou ainda, imagina que no falecimento dos pais, todo o patrimônio
patrimônios venha dividido entre os irmãos, eles se dão bem, ninguém não vai ter briga, mas esse irmão vem a falecer. E tudo aquilo vai para a esposa, para os filhos, ela se casa de novo, vai para o outro cônjuge, e esse irmão fala assim, poxa, mas foi meu pai que construiu aquilo, faz sentido estar com um novo marido da minha cunhada? Então, a organização é importante. A holding não só evita o inventário, ela organiza, ela põe lei entre as partes, ela põe lei para regir como que aquela família vai funcionar. Então, imagina que a gente consegue organizar de uma forma que quem vai determinar aquele legado, como vai ser feito, são os pais. E isso pode ser feito de uma forma que os frutos da atividade continuem com os pais até eles falecerem. Não necessariamente eles vão abrir mão daquilo. Um resumo da holding, então, ela traz agilidade e praticidade, evita burocracia desnecessária, porque no falecimento dos pais, ainda que seja de um deles, a empresa para. A empresa fica estagnada, o administrador da empresa morreu. Mesmo que o filho tome conta, ele não é sócio, ele não é dono, ele não tem esse poder. Então a empresa fica parada, credores, fornecedores, tudo vai ficar estagnado até que alguém tenha o poder de tocar aquilo, de que tenha o voto, de que tenha poder de negociação. Reduz os custos, porque fazer isso em vida, como eu disse, é mais barato do que fazer após o falecimento, justamente pela economia de impostos. Traz proteção e bem-estar no futuro da família, tira a preocupação do que vai acontecer com o patrimônio ou com alguns dos herdeiros após o meu falecimento, evita rupturas familiares e briga em relação ao patrimônio. Eu quero vender, eu não quero vender, isso aqui vai dar muito dinheiro e eu não gosto nada dessa atividade, vamos se desfazer disso, vai ser muito melhor, você coloca o seu dinheiro no bolso e vai fazer o que você quiser. Não, eu tenho apego, eu quero ficar aqui. Então evita esse tipo de briga. Disponibilidade financeira, ou seja, no momento do falecimento, se tudo já foi feito anteriormente, ninguém precisa ter um gasto, ninguém precisa tirar dinheiro do bolso para tocar aquilo agora, porque o processo de inventário, ele é ali, ele é à vista, ele traz necessariamente um gasto muito grande para quem fica. Vantagens tributárias, justamente por ter benefícios tributários se você faz algumas operações via pessoa jurídica do que pessoa física, principalmente aluguel, venda de imóveis. Cláusulas de proteção, aquelas mesmas cláusulas de proteção que eu coloquei na doação, eu coloco na holding, para evitar que vá para o outro cônjuge, para evitar que eu tenha aquele bem penhorado, para evitar que eu tenha aquele bem vendido sem o meu consentimento. Então eu também consigo colocar todas as cláusulas de proteção que eu coloquei na doação, eu consigo colocar aqui na holding, e eu consigo proteger o meu patrimônio e economizar e não ter brigas na família. Esse é o objetivo do planejamento sucessório como um todo, tá? Como um todo. Agilidade, praticidade e evitar burocracia desnecessária. Mas alguns instrumentos vão ser mais eficientes do que outros para determinados patrimônios e principalmente objetivos. Eu não tenho necessariamente tamanho de patrimônio. O meu patrimônio vale 1 milhão e o meu patrimônio vale 100 mil. Não quer dizer que o mais caro, o planejamento mais caro vai ser de 1 milhão e o mais barato de 100 mil. Pode ser ao contrário. Já fiz só um testamento, que é muito mais barato para o patrimônio extremamente grande, e já fiz holding para patrimônio bem pequeno. Depende do momento de vida, se a pessoa já está doente, se a pessoa tem alguma expectativa de um falecimento próximo, precoce. Quanto mais ágil, melhor. Não necessariamente mais caro, tá bom? Então, o resumo de um planejamento sucessório é esse. A Togaut, hoje, excepcionalmente, se colocou à disposição para tirar dúvidas, para ajudar as pessoas a entenderem o que é o planejamento sucessório, se é para mim e o que seria melhor para mim. Então, a gente tem uma salinha reservada. Se vocês quiserem conversar, eu estou à disposição. Se não quiser conversar aqui também, eu trouxe o meu cartão, pode chamar no WhatsApp, pode me ligar e a gente vai conversando para ver, porque eu sei que é um assunto que às vezes como eu disse no começo, é complexo, é complicado de entender, mas é extremamente simples para executar e para identificar, diagnosticar se faz sentido e o que faz sentido para vocês. A gente costuma dizer que planejamento sucessório é para todo mundo. Pelo menos um testamento e um seguro de vida faz sentido todo mundo ter, tá? Porque a gente sabe que a única certeza da vida é que um dia nós estaremos mais aqui. Essa com certeza é a nossa certeza. Então, que seja um planejamento simples, é importante que tenha, para que a gente não deixe justamente aquelas pessoas que a gente mais ama desamparadas.
Muito obrigada pela atenção de todos. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre o assunto. Se vocês tiverem dúvida, é só levantar a mão. A gente, não sei se tem outro microfone, a gente vai conversando. Obrigada mais uma vez. A gente tem outro microfone para levar lá? Obrigada. Boa tarde. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira seria aquela coisa que a gente ouve o Galo cantar, não sabe aonde, mas era só para me certificar que eu ouvi uma ocasião que você pode fazer doações por ano que não incorrem imposto, dependendo de um valor. Você tem um limite, um valor X que você pode doar para quem você quiser por ano, sem pagar imposto. É isso que eu queria me certificar que se é fato, verdadeiro ou não. E a segunda pergunta é como é que funciona bem esse cálculo do TCMD, esse 4%, né? É a partir do valor real, é o valor que você declara, acaba sempre que dá confusão, né? De onde é que você, como é que você avalia? A base de cálculo. É a base de cálculo. Então, só essas duas perguntinhas. Perfeito. Excelentes perguntas. Eu gosto da conversa justamente porque, às vezes, fica muito cansativo eu só falar aqui com slide. Eu acho que a interação realmente traz mais facilidade na nossa conversa. A primeira pergunta, é verdade? Em todos os estados? Não. Aqui em São Paulo. Qual é o limite e qual é o valor? Depende do ano fiscal. Então, a gente tem um limite de UFESPs, que a gente pode fazer essa doação sem pagar imposto. Só que essa UFESP é atualizada ano a ano. Para esse ano que passou, a gente tinha um limite de até R$88 mil para doar por pessoa que a gente vai doar. Então, é por ano, não é por mês, nem nada, mas é importante a gente ter noção da UFESP atualizada. Então, para esse ano que passou, R$88 mil aproximadamente. E, inclusive, dentro do planejamento sucessório, a gente faz um cálculo do que poderia ser doado e a gente vai fracionando, se for o caso, em parte do patrimônio sendo doado aos poucos. Eu comecei meu planejamento cedo, eu tenho 10 anos pela frente, eu posso doar meu patrimônio aos poucos, 15 anos, e aí depois a gente só vai inventariar ou pagar o imposto daquilo que sobrar. É por isso que eu digo, é adaptado, é planejado de acordo com a necessidade e com a família. Agora, se eu tenho uma pessoa de 94 anos que me procurou essa semana e está com câncer, né, segunda vez que já está com câncer, você fala assim, poxa, vamos fazer agora. Eu tive que fazer o testamento ontem correndo. Eu estava aqui em Campos com a família, eu tive que sair, voltar pro hotel para fazer o testamento, porque a gente tem pressa. Depende do momento de cada um, tá? E a segunda pergunta é a base de cálculo, a temida base de cálculo. A base de cálculo, via de regra, vai ser o maior valor entre o venal e o do imposto de renda. Comprei uma casa de R$100 mil, que hoje o valor venal dela é 300, vai ser 300. Comprei uma casa por R$200 mil e hoje o valor venal dela continua R$200 mil, R$200 mil. Agora, dependendo, eu tenho um lote muito grande, eu alugo aquele lote, sei lá, pro Extra, pro Carrefour, é algo realmente valorizado e o valor venal dele está subvalorizado, o juiz ou os outros herdeiros podem pedir a valor de mercado. É possível também. Então não tem uma regra fixa. Eu não posso te garantir que no seu caso, por exemplo, vai ser o valor venal, porque pode sim ser pedido a valor de mercado. Imagina que você tem dois terrenos. Um terreno na área rural, que o valor venal dele, sei lá, é R$100 mil, R$80 mil, e você tem um terreno no centro da cidade que você aluga para um supermercado, e o valor também é R$80, R$100 mil. Eu deixei um para cada um dos filhos. Pô, o filho da cidade vai falar assim, que é isso? O filho da área rural vai falar, que é isso? Eu sei que aquele terreno vale muito mais se for vender. O valor venal é baixo, mas se eu for vender, ele ganhou muito mais do que eu. E ele pode contestar e buscar valor de mercado. Então, por isso que é importante fazer esse cálculo, ter essa noção de um especialista para entender como que o patrimônio vai se comportar especificamente. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu não entendi, você falou, por exemplo, uma empresa, você
deixa eu só entender, é isso que eu vou perguntar. A empresa, o dono faleceu, tem os filhos, que nem você deu. Da holding? Deu exemplo na holding. Aí se ele falecer, para tudo isso? É porque o que acontece? Imagina que você tem um CNPJ, produtor, alguma atividade, né? Qualquer atividade que seja uma loja, seja um posto de gasolina, seja alguma atividade rural. Nesse CNPJ vai constar o administrador da empresa, certo? No falecimento do administrador, a empresa fica sem poderes, ela fica travada no sentido de quem vai coordenar a operação. Às vezes um dos filhos já tem essa familiaridade com produtores, com fornecedores, credores, mas ele não pode assinar. Quem é o responsável pela assinatura? Então, dependendo da operação que se faça, é necessário entregar um contrato social e nesse momento que você entrega o contrato com financiamento, precisa fazer um financiamento para puxar alguma operação ali que deu errado ou que realmente saiu no prejuízo. O banco não vai aceitar a assinatura de alguém que não é administrador da empresa, de alguém que não é sócio e que não tem poder. O administrador tem poderes específicos para administrar algumas questões, vender, comprar. Então, se alguém faleceu e esse alguém era o administrador, a empresa não tem mais poder até ser inventariada e novamente ter um administrador vivo, interino ainda que seja, pode ser previsto no contrato, para fazer essa obrigação. Mas a holding ele não indicaria o administrador quando ele... Exato. É isso? Exatamente. Ele pode ser filho ou não. Perfeito. Mas aí continuaria o processo. Sim, aí a gente faz, na verdade, não necessariamente precisa ser uma holding, tá? A gente pode fazer uma revisão de contrato social e adaptação daquela empresa de atividade. Eu não tenho tanto patrimônio assim, eu não quero fazer uma holding, mas eu tenho uma atividade, eu tenho uma empresa com atividade. Vamos revisar esse... Você sabe, você tem empresa? Você sabe que você tem empresa? Não. Um CNPJ. Imagina que quem tem um CNPJ, quem gera algum tipo de nota, que tem alguma atividade. CNPJ eu tenho. Isso. Você sabe o que seu contrato está prevendo em caso do seu falecimento? Normalmente é um contrato padrão de contabilidade. E normalmente ninguém sabe o que está sendo previsto ali. Você sabe se seus filhos herdam, se seu sócio fica com tudo? Se o seu sócio falecer, a esposa dele vira tua sócia? São questões que as pessoas nunca pararam para pensar. Mas é a tua empresa, é o teu ganha-pão. Você se dá bem com a esposa do teu sócio? E com o filho dele? O filho dele tem capacidade de ser teu sócio? Ele conhece do teu negócio? Faz sentido ele trabalhar com você? Então, o planejamento sucessório, ele olha para muitas coisas. Ele não olha só para o patrimônio, para o imóvel que eu tenho, para o dinheiro que eu tenho. Ele olha para o meu ganha-pão. Ele olha para a minha atividade. Eu costumo dizer que o patrimônio é formado de 3 coisas: imóveis, dinheiro e o meu ganha-pão. Se eu sou CLT, tá mais fácil. Agora, se eu sou empresário, empreendedor, eu preciso tomar conta disso. Com quem é meu sócio? Me dou bem com a família dele? A esposa dele gosta de mim? Eu quero ser sócio da esposa dele e do filho dele. O filho dele é bom? Toca um negócio legal? Não, o cara é um doidão que vai pra balada, gasta tudo. E aí? Esse tipo de planejamento inclui um planejamento sucessório, tá? Contrato social. Dá medo, né? Mais alguém, gente? Não? Muito obrigada, Sara. Muito obrigada.